Cara, mas falando dessa parte de inteligência artificial, eu gosto muito quando você fala disso, Igão. Eu acho que foi uma das teses da Bola de Cristal, inclusive, como o casamento cripto-inteligência artificial é perfeito. Eu acho muito legal pra gente trazer aí pra galera. Inclusive, pessoal, eu não pedi likes hoje. Estamos aqui com 170, 180, não, quase 200 pessoas aqui ao vivo com a gente, menos de 100 likes. Então, vamos deixar o like aí pra ajudar o YouTube a distribuir mais esse conteúdo. Enquanto aí o Igão fala pra gente desse casamento perfeito de IA com cripto. Vou dar só uma pequena viajada. Cara, eu sempre bato nessa tecla que uma das coisas que mais me interessou em cripto não é muito a questão da descentralização, mas a questão de você ter um banco de dados unificado, né? Uhum. E aí você ter, cara, no mesmo lugar que você negocia, sei lá, você recebe seu salário, você vende o NFT do seu jogo e aí compra um livro e, enfim. Eu sempre gostei muito dessa ideia. Inclusive, isso é uma tese que tá ganhando cada vez mais força. Quando a gente vai olhar pro cenário de Layer 1, né? Basicamente essas Layer 1 performáticas, que são individualistas, elas têm ganhado espaço. Inteligência artificial abusa muito disso, porque qual que é a melhor coisa para inteligência artificial? Não é necessariamente processamento e não é necessariamente inteligência. O que eu quero dizer com isso? Se o Léo, ele é um cara que ele é um desenvolvedor de inteligência artificial muito foda, e eu sou um desenvolvedor médio, o meu algoritmo pode performar o do Léo. Uhum. Como que o meu algoritmo pode performar o do Léo? Se eu tiver um banco de dados muito grande, porque minha inteligência artificial vai ter muito pra onde trabalhar. E cripto é um grande banco de dados, como eu falei. Então, nesse casamento perfeito, você pega uma tecnologia, como o Carlos falou, que ela cria escassez e ela tem uma força centralizadora muito grande, que é a inteligência artificial, e que hoje ela precisa se comunicar com vários bancos de dados fragmentados. Ela precisa consumir as informações do Twitter, ela precisa consumir as informações, né, sei lá, espalhadas ao longo do Google, ela precisa se conectar, cara, com várias ferramentas, né? Só que dentro de uma blockchain tudo está unificado. Então você consegue criar, eventualmente, você consegue testar algoritmos e consegue criar produtos que são mais assertivos. Hoje a gente está meio que vendo o nascimento desse casamento de IA e cripto através dos agentes, né? Que é a tese hoje do momento, justamente porque você está criando uma espécie de assistentes virtuais, né? Tipo o que a gente tem hoje na Siri, no iPhone, enfim. Só que com uma capacidade de fazer muita coisa. Porque o assistente do seu celular, ele não consegue acessar sua conta do Nubank e fazer uma transferência para, sei lá, sua conta do Itaú. Por enquanto. Então, mas mesmo que isso aconteça, para e pensa que para isso acontecer, tô falando do mercado tradicional, tá? Acesso aos bancos de dados de todos esses bancos tradicionais. O mercado tradicional é por enquanto e durante um bom tempo. Exatamente. O único que tá... Cara, o governo que tá mais próximo de conseguir fazer isso bem é o Brasil. E não positivo. Eu não sei se eu queria isso. Eu não sei se eu queria fazer isso, tá ligado? Com o Drex. Então as blockchains públicas, elas vão permitir que essas aplicações, elas já se comunicam, né? Só que agora você vai botar um agente munido e administrado por inteligência artificial que vai facilitar muito a vida do usuário. Nossa, vai aprender com o banco de dados que é enorme em cripto. Porque para e pensa, cara, cripto, querendo ou não, talvez você até goste dessa ideia, Léo, mas igual quando você tenta fazer algumas analogias em relação aos protocolos e meio que a vida real, para e pensa que ao longo do tempo, se cripto e blockchain for ficando comum no dia a dia, você vai consumindo as coisas lá dentro, você vai interagindo cada vez mais ali dentro e você vai dando informação pro sistema. Então, o seu assistente, o seu agente, ou o agente do Carlos, ou de alguma empresa, ele vai aprender cada vez mais fácil, porque a informação vai estar ali cada vez mais rápida para ele, para tratar. Então, você consegue evoluir muito mais rápido nas tecnologias. Uma ideia que eu gosto bastante, mais uma vez, viajando um pouco, quando você pega alguns, e talvez o Carlos goste desse tópico, quando você pega governos e países como, por exemplo, a China e alguns aplicativos da China, que são da indústria tradicional, esses caras eles conseguem se beneficiar de um banco de dados absurdo. Centralizado, porque a população chinesa não liga muito para compartilhar suas informações. Nem um pouco, é verdade. Só que nos sistemas tradicionais que a gente utiliza aqui, tem essa fragmentação, que cripto vem e resolve, né? E aí, cara, coloca pagamentos, coloca mais aplicativos, meio que expande. Então, acho que agora, talvez, cara, num cenário pessimista, mas também otimista, cripto pode ser esse subsetor que vai servir muito bem a inteligência artificial e criar aplicações, cara, que, sei lá, um ano atrás a gente não imaginava. Cripto pode ser a arquitetura que potencializa, né? Putz, eu não sei, é uma boa expressão, mas meio que a infraestrutura, né? A infraestrutura, cara, o trilho. A Apple, do ano passado para esse, perdeu o percentual de vendas de smartphones na China porque eles não conseguem utilizar as funções de inteligência artificial na China continental, porque o governo chinês não permite à empresa estrangeira fazer o uso dos dados que eles captariam se eles estivessem nos Estados Unidos, por exemplo. Então eles falam, esses dados aqui dentro da China vocês não vão conseguir captar. E ele, por exemplo, uma Huawei vendendo smartphone na China consegue oferecer
aplicações de inteligência artificial que uma Apple vendendo na China não consegue. Sacou? Esse é o tipo de barreira que ocorre porque você tem sistemas fechados de informação. Com a cripto, se você vai começar a trazer isso para sistemas abertos, você pode ter um ganho competitivo que a partir de um determinado momento se torne exponencial, entendeu? Se mais pessoas entrarem desse sistema, e aí, por exemplo, se um cara tá aqui, ele quer oferecer um serviço de bancarização, algum serviço de empréstimo financeiro na China, e ele não tem acesso a esses dados, por exemplo, para rodar o algoritmo dele de IA, se o cara tiver na blockchain, ele pode oferecer esse mesmo serviço que ele tá oferecendo aqui no Ocidente, sacou? E assim, de novo, aqui a gente tá dando um exemplo específico, mas essa fragmentação, ela tá no próprio mercado privado americano. Exatamente. Também, quando um banco não compartilha os seus dados com outro banco. E cripto consegue te garantir matematicamente que eu posso estar compartilhando a minha informação sem estar revelando a minha privacidade. Uma coisa que rola uma certa desconfiança ali, né? Então, cara, o que está sendo trabalhado em cripto ao longo dos últimos 3 anos? Aplicativos de privacidade, toda aquela trabalho com os keys e, enfim, carteiras que melhoram e que entregam, talvez, para um agente, para inteligência artificial, só a informação que ela precisa para ela ser trabalhada. Então, cara, é isso, mano. É a possibilidade de você criar, de fato, um grande banco de dados que vai alimentar e melhorar bastante a inteligência artificial. Óbvio, também tem um cenário distópico, né? Mas aí é um outro papo. A gente tá falando, então, que cripto mais IA é igual ao Exódia. É isso. Simplesmente a gente une as partes e o negócio fica absolutamente absurdo. E não sei se isso é bom. Você é amigo do Exódia? Se as cartas forem suas, né? Cara, analogias de Yu-Gi-Oh! São a nossa paixão. É isso. Deve ter metade do público boiando, né? Mas a pergunta certa é, eles estão deixando um like? Então, isso que eu ia perguntar aqui, porque assim, eu não entendo por que a gente tem 200 pessoas ao vivo e 125 likes, né? Então vamos deixar o like aí, pessoal, que ajuda muito a gente aqui. Calma, não fecha. Se você gostou desse conteúdo, tem uma coisa muito mais importante pra você. Primeiro, o link da descrição tem o desafio Caçadores de Recompensa, onde eu vou ensinar o meu método, que eu usei em 2024 pra ganhar até 15 mil reais por mês, pra caçar airdrops junto com você e do zero, totalmente gratuito, no primeiro link da descrição. Te vejo lá.